Cidade dos bulevares das Mangueiras, Belém cresce como Brasil e se transforma em urbanismo e arquitetura. É uma das maiores metrópoles brasileiras com seus 400 mil habitantes, seu comércio ativo, suas indústrias. É também um dos maiores centros culturais do país. Berço de grandes artistas brasileiros de hoje e do passado. Em Belém... Os melhores filmes em exibição desta cidade estão sempre no Cinema Ópera. O bonzão, bonitão, venha conferir. Pois bem, esse cinema aí é um cinema histórico. E numa época... Ainda tem cinema, né? O estatuto da... Você poderia anunciar o filme que está em cartaz aí, não? Não pode falar nesse horário. Eu duvido. Eu duvido você falar. Use uma linguagem mais técnica, ou então use códigos. Bom, Profundo é o filme que está em exibição a partir de hoje, 1h da tarde. E aí aquela história, estou fazendo até o mexão já do Cinema Ópera. Um cinema que já tem mais de 50 anos. É um cinema histórico da nossa cidade. E aí, num período onde os... Na realidade, o Olímpia, como todo cinema alternativo, né, eu chamo de cinema alternativo todo cinema que foge do circuito comercial, que tem uma programação além do circuito comercial. O circuito comercial, como o próprio nome diz, né, são filmes mais comerciais. Então o Olímpia ele tem uma função, não é apenas o Olímpia, tem o Líbero Luxado também aqui, o Cine Líbero Luxado. Eles têm essa função de trazer para o espectador filmes que não chegam, né, no circuitão, né, filmes de outras nacionalidades, enfim, Europa. Eu acho que ele cumpre bem esse papel. E com o fechamento do Olímpia devido à pandemia, no final de 2020, eu acho que complicou, ficou um espaço, né, para ser preenchido aí em relação aos espectadores que gostam de cinema, né, de rua. Porque, claro, a modernidade nos permite hoje assistir filme em casa, tem os streamings, enfim, isso é muito bom também. Mas o impacto do Olímpia ter fechado naquele período é que, de algum modo, de lá para cá, né, muita coisa deixou de ser exibida no cinema, no Olímpia, né. E eu sinto muita falta disso. Eu acho que o melhor lugar para se assistir o filme ainda é o cinema. Eu acho que o ritual de ir para o cinema, de assistir em tela grande, eu acho que é muito, muito importante para mim. Então, fica esse lamento, mas também, ao mesmo tempo, era um momento, foi necessário, pandemia, né? Foi necessário, né? Bom, a minha relação com Olímpia começou com o meu avô materno, né? E os meus pais não moravam em Belém na época e eu fui criada, né, pela minha avó e pelo irmão dela, que eu considero meu avô. E o meu avô, ele sempre foi muito fã de cinema, de teatro. E o Olímpia, na época em que ele era ativo, né, que foi ali nos meados de 2012, 2013, 2014, né, quando ainda estava ativo, ele tinha muitas dessas atividades, né? Então tinha, por exemplo, a comemoração de alguns clássicos do cinema que eu me lembro que eu cheguei a ver lá, como O Vento Levou, que é um dos meus filmes favoritos por conta do meu avô, Casablanca, quando a Catherine Deneuve fez 60 ou 70 anos, teve uma mostra de cinema em homenagem a ela, o meu avô me levou.
conhecia, tipo, muita gente mesmo. Ele vivia no meio dessa galera e ele contava muita história, assim, às vezes. Porque ele, eu não sei se é potoca ou não dele, né? Não sei das histórias do vovô, da boemia do vovô. Mas ele dizia que na época, assim, na década de 60, de 70, quando os atores ou as atrizes famosas, né, da época vinham fazer teatro pra cá, né? Eles eram muito boêmios, né? Eles terminavam e ficavam, sei lá, conheciam o bar do parque, iam pra algum bar ali na região de Nazaré. E o vovô falava que às vezes eles queriam conhecer o Olímpia, entendeu? Então ele falou que ele conheceu muitas atrizes e atores lá, assim, entrando e conhecendo, né? Ele conta umas histórias de que tinha atrizes que flertavam com ele, atores. Eu ficava assim, tá bom, vô, tudo bem. E ele dividia, ele compartilhava isso com os amigos dele. No passado, eu devia ter uns 16 anos, eu vim assistir o filme do Rambo. Ah, que legal. E como foi a experiência? Olha, era lotado, muita gente. Era uma fila enorme ali na bilheteria. Isso era mais ou menos em que época, assim? Foi em 1989. Eu frequentei o Nazaré. Tinha Nazaré, tinha o Iracema. O Olímpia lá que agora é a igreja evangélica lá. Qual é a diferença que tu sente desse cinema de rua e cinema de shopping? Tem assim, percebe alguma coisa de diferente? Muita diferença. Eu acho que é mais diferente. Geralmente o cinema do shopping é ar-condicionado, né? E tem uma Conforto, né? conforto. Conforto. Tenho, na realidade, a minha primeira memória de cinema no Olímpia. Eu me lembro, não sei com quantos anos de idade, eu e minha família, nós fomos assistir os Aristogatas. Quem conhece os Aristogatas? É um filme de 70, 71, vários gatinhos, enfim. Foi a minha primeira memória de cinema no Olímpia, então tenho um carinho muito grande, além de outras, né? E como eu falei ainda há pouco, né? Eu tenho memória como espectador e depois como programador eu tive memórias também, exibições de filmes especiais, sessões especiais. Nossa, eu tenho um vínculo muito forte com o cinema e espero que isso, né, de algum modo continue, né? Quando ele for reaberto, né? Eu como espectador, enfim, como for ver o Olímpia de novo, porque de algum modo as minhas memórias também, tem muita gente que poderia estar respondendo isso, tem muita gente que acompanhou. E no caso, desde que o Olímpia se transformou num espaço cultural, desde 2006, o Olímpia, toda a programação foi entrada gratuita. Então, de algum modo, outro tipo de público começou a acessar o cinema. Antes disso, era ingresso, né? E o Olímpia de 2006 para cá, entrada gratuita. Então, acho que eu e muita gente tem memórias afetivas muito grandes. Eu te confesso que depois que porque assim, o vovô, ele ficou doente, né? Ele teve um AVC, aí ele passou 2 a 3 anos acamado. E aí nessa época que ele passou 2 a 3 anos acamado por questões de locomoção mesmo, a gente não levava ele no Olímpia porque o Olímpia não tem acessibilidade, né? Ele não tem rampa, ele tem a escada e não tinha como levar o vovô, porque ele ia ficar lá embaixo, enfim, né? Aí a gente levava o vovô no cinema no Líbero Luchardo, né, que tem mais acessibilidade, ou mesmo nos cinemas de shopping. Então, assim, as histórias que eu tenho com o Olímpia é com o vovô bem, né? E depois que o vovô faleceu, eu nunca mais fui pro cinema. Eu fui pro cinema só forçada uma vez pelo meu afilhado. Mas eu não tive mais, não quis mais ir pra lá, entendeu? Porque realmente pra mim é um ambiente ainda muito difícil, entendeu? É muito difícil imaginar que eu vou entrar lá com ele, eu vou entrar lá e não vou ter ele, né? Assim, bem, porque as memórias que eu tenho todas lá são eu bem pequenininha com o vovô me levando. Mas eu tenho lembrança dele me levando no colo lá, entendeu? Ele me botando no cangote pra subir a escada, entendeu? Tenho lembrança da gente atravessando a rua, a gente indo na Americanas que tinha do lado, ele comprando doce,
comprando suco, essas coisas pra mim, me pegando, botando na sacola e falando, vamos. Ele estacionando lá na frente. Assim, cara, antigamente eu tinha baixas expectativas em relação ao Olímpia, pela forma como ele estava sendo tratado nos últimos anos. Mas, assim, lógico que eu torço muito para que ele volte, né? E eu espero que a Copa ela seja um incentivo para voltar, porque é o cinema mais antigo do Brasil, sabe? Deve ser pra gente um ponto cultural, um ponto turístico e uma coisa que movimente a cultura paraense, né? Tu tens um ambiente que assim, dá para ser usado, dá para ser modernizado para ser um cinema de rua, né, para captar novos artistas, para captar a comunidade no geral. Tá num bairro muito bem localizado, quando a gente fala de fluxo de ônibus, né? Ali tu podes ver que a avenida que fica, acho que acredito que seja Assis de Vasconcelos, né? Passa ônibus de tudo quanto é jeito, entendeu? De tudo quanto é forma. Então, tem uma facilidade nessa questão da locomoção. Então, eu acho que o olhar público deveria olhar para o Olímpia como uma forma de incentivo para a nossa cultura, né? Até mesmo pensando em questão universitária, às vezes eu penso assim, o curso de cinema da UFPA, né, para poder movimentar mais o curso deles. Enfim, tem muita coisa para fazer no Olímpia. Eu espero que sim, eu acredito que quando o Olímpia retornar, espero, né, espero, que ele vai continuar sendo entrada gratuita, aberto para todo mundo, né, de qualquer atividade lá dentro, livre, gratuita, no sentido de preço. Então eu espero que ele faça a diferença. Porque eu, particularmente, acredito muito no cinema como elemento de entendimento do mundo, de cultura, de lazer também, claro, mas também de cultura, né? Então, acho que, sim, de algum modo, o cinema, não é só o Olímpia, né? O cinema tem essa função. E no nosso caso de Belém, insisto, né, na ideia que, já que nós temos um cinema tão antigo, um dos mais antigos do mundo, reformá-lo e deixar ele atualizado, modernizado para todo mundo, e certamente ele vai voltar a ocupar o espaço cultural, de importância cultural, que ele sempre teve, e agora ele vai estar numa situação mais competitiva, vamos dizer assim, de dar mais conforto, de dar mais, né, condição, até de qualidade de projeção, de som. Então eu sou muito otimista em relação a isso aí. Eu acho que um dia vai voltar, porque a cultura ela não pode se apagar, né? A cultura não pode morrer. É verdade. Isso a gente espera.